Boa tarde. Sejam bem-vindos à Nova Semente. É com alegria, mais uma vez eu ressalto isso, poder estar aqui, estudar a Bíblia, refletir e fazer isso em comunidade é uma grande dádiva. E espero que parte desse sentimento que tanto me alegra seja também uma realidade para você. Nesse momento eu me dirijo de maneira especial a vocês, a todos os amigos que nos acompanham através dos nossos canais na internet. E a cada dia mais temos percebido não apenas a importância desse ministério que acontece para além dessas paredes, mas algumas respostas, alguns resultados, alguns testemunhos que muito nos alegram também. E a todos vocês eu quero desejar esse mesmo abraço e esse mesmo desejo de que essa experiência seja uma experiência de reflexão poderosa diante desse confrontamento inevitável que acontece todas as vezes que nos deparamos com a palavra de Deus. Hoje nós estamos começando uma nova série, a série Assim Diz o Senhor. A proposta dessa série é simples também, né? Nós estamos resgatando aqui a figura do profeta, a mensagem do profeta, e esse resgate propõe agora uma relação, uma análise, tentar agora, ao estudar e ao refletir, identificar parte desses ensinamentos que dialogam com os nossos dias hoje. E essa será a missão dos próximos 5 encontros. Hoje, o profeta escolhido para abrir aí a nossa reflexão foi o profeta Jonas. E o título de hoje é Jonas o Covarde. Para aqueles que conhecem a história, talvez essa maneira de identificar esse profeta não soe tão estranha. Mas eu espero que ao longo dessa nossa reflexão algumas coisas apresentem para você parte daquilo que essa mensagem ela carrega também em suas entrelinhas. A história de Jonas é talvez uma das histórias bíblicas mais aclamadas, né? Principalmente dentro ou nesse universo infantil. Conhecido como o profeta que passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. E creio que a grande maioria de vocês aqui conhece essa história, né? É curioso pensar porque quando nós avaliamos o livro de Jonas, nós percebemos que ali são 58 versos, distribuídos em 4 capítulos, e desses versos apenas 3 lidam ou tratam diretamente com esse registro do peixe. Mostrando aí para a gente que, de fato, o peixe não é a parte mais importante, não é uma parte destacada na história do profeta. Essa parte do peixe, ela movimenta muito mais o nosso imaginário, né? Tentar entender as dimensões do peixe, que peixe seria esse? Como é possível um homem sobreviver na barriga de um peixe? Isso só é possível se o peixe for de tal natureza. O livro não trata dessas questões. Eu acho que isso fica reservado ao imaginário ou à imaginação de cada um. Como eu disse, essa é uma das partes pouco exploradas e é por algum sentido. Para entender melhor aqui, então, o livro de Jonas, nós precisamos tratar das informações que são apresentadas dentro do próprio livro. E para isso eu quero te convidar, já nesse momento, a abrir aí a tua Bíblia. Lá no livro de Jonas, um livro que às vezes é traiçoeiro com esse processo de encontro de livros, né? Um livro pequeno, uma boa parte das Bíblias aí, ele não leva ou não utiliza mais que uma página, né? E às vezes é aquele livro que desaparece. Mas espero que você o encontre. Livro de Jonas, nós vamos ler os 3 primeiros versos do capítulo 1. Mas antes de ler, eu quero convidá-lo, da maneira como você está agora, fechar os seus olhos e vamos orar a Deus. Grande Deus, na Tua casa nós nos encontramos em comunidade, alegres por ter em nossas mãos a Tua palavra e muito mais felizes por poder abrir e ler e ter a certeza de que Teu Espírito dirigirá o nosso pensamento. E é por isso que nós oramos agora, Senhor. Traga a nós a compreensão. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ler então. Jonas 1, a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Desta maneira, você, leitor do texto bíblico, está sendo introduzido a este universo, a história de Jonas. E para entender bem a história de Jonas, algumas questões são importantes, né? Entre elas é a grande pergunta, afinal de contas, quem é Jonas? Com base nessa introdução, você deve ter percebido que o texto pouco fala a respeito da vida passada de Jonas, as possíveis relações históricas que poderiam ser construídas. Diferente de outros livros que também apresentam mensagens de profetas, nós temos uma dificuldade em tentar localizar Jonas nessa linha temporal da história da humanidade. Em que tempo viveu Jonas? Em que rei? Para que contexto? Qual é o local ou o lugar de sua origem? No Antigo Testamento, fora do seu livro, existe apenas mais uma menção a alguém chamado Jonas. E essa menção agora você não precisa ler, mas você vai encontrar lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, no verso 25. Lá é apresentado alguém que se chama Jonas, que também é profeta, e que é filho de Amitai. Você percebeu que aqui a única menção que o texto apresenta da vida pessoal assim de Jonas é a relação paterna, né? Jonas, filho de Amitai. Parece ser um argumento bastante forte, né, para tentarmos fazer essa associação. E se a fizermos, nós colocaríamos ou alocaríamos Jonas por volta do século 8, pregando ali, proclamando a sua mensagem no reino do norte de Israel, no período do rei Jeroboão II. Mas como eu disse para você, nem tudo são flores, né? No texto bíblico nós encontramos vários profetas, ou vários personagens que têm nomes semelhantes, e que são filhos de pais com o mesmo nome, e que não são as mesmas pessoas. Então, dá para bater o martelo e dizer que o Jonas mencionado no livro de Reis é o Jonas, profeta do livro bíblico? Não. Mas poderíamos fazer essa associação. A grande questão é, nós conseguimos identificar um Jonas. Nós conseguimos conhecer um Jonas. E esse conhecimento ele não vem através dessas relações externas, mas daquilo que o próprio livro apresenta. E é aqui que nós vamos então nos deter, na carta de Jonas, sem nos importar diretamente com o tempo no qual o profeta viveu, ou em qual lugar o profeta pregou, ou exerceu o seu ministério profético. E para entendermos de maneira direta então quem é Jonas, nós precisamos discorrer um pouquinho sobre a função que ele exerce, porque é desta maneira que ele é identificado. Jonas, o profeta. E para entender Jonas é necessário, então, fundamental, avaliá-lo à luz desse conhecimento. Você tem a história de Jonas, e o padrão que você tem em mãos, digamos assim, o gabarito que você tem para avaliar a vida de Jonas é a figura, o exercício, a função profética. E a pergunta que faço para você é, será que Jonas é profeta? Você precisa entender o que é profeta, então. O profeta, ele caminha na mesma direção, essa linha de raciocínio que seguimos quando pensamos na história de Jonas, né? Pensou em Jonas, peixe. É a primeira associação que fazemos, não é assim? E profeta também não é tão diferente. Quando você pensa em profeta, talvez as primeiras ligações que você faça agora, ela vai estar relacionada à ideia da clarividência, né? A previsão futura. Profeta é aquele que sabe o que acontece, aquele que conhece o futuro. O grande problema é que essa característica, na verdade, ela é uma das características apresentadas sobre alguns profetas, mas não revelam para nós um padrão. A grande maioria dos profetas apresentados no texto bíblico pouco sabia sobre o futuro. Não fizeram previsões, não sabiam do dia do amanhã, e ainda assim são destacados como grandes profetas. Portanto, a previsão não é a característica principal de um profeta. E agora eu vou ter que gastar aqui alguns minutinhos para introduzir a realidade do profeta, que fará sentido não só para a análise que faremos da história de Jonas, mas também para as análises posteriores dos outros profetas que nos acompanharão nos próximos encontros. E para isso é preciso entender, então, quem é o profeta. O texto
mais específico para nos apresentar essa dimensão. Nós não vamos ler todos esses textos. Se você quiser anotar para fazer uma leitura posterior, fique à vontade, até porque o nosso foco é voltarmos com toda essa bagagem para o texto de Jonas. Mas o texto que trata de maneira direta isso é apresentado para nós lá em Deuteronômio, capítulo 18. Ali é apresentado as características do profeta escolhido. E o que esse texto destaca? Lá em Deuteronômio 18, do verso 15 ao verso 22, você vai perceber que o profeta ele é apresentado como alguém comum. O texto diz, ele sai do meio do povo, ele é igual entre os seus irmãos, ele não possui habilidades especiais, ele não possui a mediunidade. Não existe nada que o coloque em uma condição de superioridade se comparado entre os seus. O profeta é alguém comum. É alguém que simplesmente escuta o seu chamado e cumpre uma função. Esse é o profeta apresentado em Deuteronômio 18, em termos gerais. Em outras palavras, profeta é todo aquele que cumpre uma função profética. Você começa a entender parte dessa dimensão. Mas pensar em função profética é preciso pensar nesta função em sua totalidade, né? É necessário entender, então, quais são essas funções. E, para isso, eu vou fazer um uso breve aqui do seu imaginário bíblico já, né? Dessa bagagem bíblica que vocês carregam, para pensar em algumas cenas, em alguns episódios, e, através desses episódios, identificar essas relações. Citarei os textos para você que quiser estudar isso com um pouco mais de tranquilidade. Mas tudo isso é para preparar a nossa avaliação do personagem Jonas, que será analisado de maneira melhor nos próximos minutos. Mas o primeiro profeta que é apresentado para nós com essas... O profeta apresentado com essas características bem descritivas, bem acentuadas, é aquele que nós entendemos como o grande paradigma dos profetas, Moisés. E quando você pensa na história de Moisés, você consegue identificar aqui algumas relações que compõem essa sua função. Por exemplo, é dito logo no início do livro de Êxodo, que Deus está olhando para um povo escravizado. Ele diz, Moisés, eu olho esse povo, eu estou vendo o sofrimento do povo, mas agora eu vou agir eu vou agir em favor do povo. E para agir em favor do povo, eu envio você, meu profeta. E você começa a entender uma das primeiras características da função profética. O profeta é enviado. E esse envio ele não acontece de uma maneira qualquer. Esse envio, ou essa parte do envio, você encontraria bem destacado ali no capítulo 3, a partir do verso 10, isso é exposto a você. Mas o profeta carrega consigo também uma característica bastante peculiar, que é apresentada a partir do capítulo 4. Se você conhece a história, se lembra dessa história, você vai perceber que Moisés apresenta algumas restrições quanto ao seu chamado. Ele vai dizer, Senhor, eu não sou apto, eu não falo direito, eu tenho inúmeras dificuldades. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu te envio como minha boca. Você fala as minhas palavras, não são as suas palavras. As dificuldades de Moisés ainda continua acentuando. Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, para você entender o que significa a figura do profeta e a dimensão dessa função profética que ele exerce, a relação que eu tenho com você será a mesma relação que você terá com Arão. Você será Deus e Arão será o teu profeta. Arão será a tua boca. E quando se apresentarem diante do faraó, Arão falará exatamente as suas palavras. Essa realidade de apresentar um discurso praticamente ipsis literis, ela não é estranha na antiguidade desse contexto bíblico, quando nos voltamos para esse panorama histórico. Na antiguidade era comum os reis buscarem esse serviço, o serviço do mensageiro real. E esse serviço seguia algumas estruturas, algumas fórmulas, né? O mensageiro ele se apresentava diante de um auditório a ser anunciado uma mensagem, de uma maneira muito direta, né? A introdução sempre era essa. Assim diz o rei fulano de tal. Assim diz o soberano de tal lugar. E você vai perceber que a sequência desse discurso, ela assume o caráter de primeira pessoa. O profeta não fala o que ele diz, mas fala como se fosse ele. Você percebe essa dimensão? Sempre que é seguido o assim diz o autor da mensagem, você vai perceber essa característica do discurso sendo introduzido ou apresentado em primeira pessoa. O texto bíblico caminha na mesma direção. O autor da mensagem, ele é apresentado. Assim diz o Senhor.
E aí o profeta fala como boca de Deus, falando em primeira pessoa. Falar como boca de Deus é algo importante para pensarmos, porque o profeta não tem autonomia nem para parafrasear as palavras do mensageiro, as palavras que ele carrega a ser apresentada. Ele não pode adaptar essa mensagem. O texto bíblico, ele reserva para nós um gigantesco espaço. O autor, ao escrever o texto, ele pensa e ele elabora através desse texto. Mas existe no texto bíblico uma parte que praticamente segue essa relação, esse quase que ditado verbal. E essa parte tem a ver com a mensagem do profeta. O profeta é boca, e para ser fiel ao seu ministério e à sua função, ele precisa reproduzir exatamente aquilo que lhe é dito. Ele não tem esse espaço para, eu vou falar da maneira que eu acho que melhor traduziria, não, você fala o que eu disse, as minhas palavras. E finalmente você vai entender ou perceber que existe uma outra função destacada, ou poderíamos destacar do ministério de Moisés, que é a função da intercessão. Essas duas primeiras que eu destaquei, o envio e a fala, o ir e o falar, ser enviado e ser boca, elas acontecem em resposta a uma ordenança. Deus ordena ao profeta, você vai e você fala. Agora existe uma outra função que ela não é resultado de uma ordem divina. E é também identificada na história de Moisés ali entre o capítulo 32 e o capítulo 34. Para vocês que lembram da história, esse povo vai cometer ali um grande delito. Há um grande pecado no meio do povo. E Moisés agora se apresenta diante de Deus para fazer o quê? Interceder. Deus não pede para Moisés, Moisés, interceda pelo povo diante de mim. Essa é uma função quase que automática do profeta. É o reconhecer que a sua função não se limita ao ir, ao falar, mas também ao interceder. E como eu disse, ministério profético ele é específico em certos termos e universal em tantos outros. Essas duas primeiras funções são funções específicas. Deus chama uma pessoa específica, para ir a um lugar específico, para apresentar uma mensagem específica, para realizar um trabalho específico. E esse chamado ele acontece dentro dessa especificidade. Alguém aqui é profeta? Para se levantar um profeta nesses termos, Deus chama para realizar esse tipo de função. Mas a outra função, a intercessão, curiosamente é apresentada para nós em outra narrativa. Lá no livro de Gênesis, e aqui é uma curiosidade, a primeira vez que a palavra profeta é apresentada, ela é apresentada identificando o patriarca Abraão, profeta de Deus. E Abraão só é profeta lá em Gênesis 20 porque intercede, segundo as palavras do próprio Deus, pedindo para um rei específico procurar Abraão, porque Abraão intercederá por ele, porque Abraão é profeta. E é aqui que nós encontramos essa aproximação, inclusive com os nossos dias. Você vai olhar realmente, a especificidade do ministério profético não repousa sobre mim. Deus não me chamou, não me enviou, não me mandou ser boca em lugar nenhum. Mas eu preciso dizer para você que a intercessão é um ministério profético universal, que repousa sobre todos os profetas que inclusive estão presentes ou nos assistindo nesta manhã, nesta tarde. Diante dessas questões apresentadas, vamos então voltar as atenções ao livro de Jonas. Como eu disse, é necessário avaliar o profeta à luz do ministério profético. Esse Jonas, ele é curioso para nós, né? O personagem Jonas que é apresentado como alguém que recebe a palavra do Senhor, um profeta, é também dito, logo nos primeiros versos que lemos aqui, que ao ser enviado, ele segue ou decide ir numa direção completamente oposta. Jonas, você tem que ir para Nínive. Ele escolhe ir para Tarsis. E a você, leitor, começa a perceber agora que esse livro é um livro que é carregado de ironias. O livro de Jonas talvez seja o livro do Antigo Testamento que mais carrega esse recurso de expressão literária, a ironia. O tempo inteiro trabalhando com essas questões de oposição entre aquilo que se espera e aquilo que realmente acontece. Jonas é apresentado, ele é profeta. O que você espera de um profeta? O profeta vai, o profeta fala, o profeta intercede. E logo nos primeiros versos é dito que esse profeta não vai.
Jonas é o profeta que escolhe uma direção diferente. E é interessante, né? Porque a negligência do exercício profético, ela causa, digamos assim, algumas confusões para as pessoas que se veem em circunstâncias semelhantes. Esse texto, a história é conhecida, nós vamos tratar de maneira mais resumida sobre alguns pequenos pontos dela. Mas percebam, a primeira vez que Jonas vai falar, a voz de Jonas é ouvida nessa história, é um momento onde ele está se apresentando, ainda no capítulo 1. Você sabe que Jonas seguiu, então, uma direção completamente contrária, e a história vai nos contar que uma grande tempestade, então, começou a afligir aquele mar, o lugar onde aquele navio se encontrava, e todos os tripulantes daquele barco começam a entrar em desespero, e vão até Jonas e percebem que Jonas está dormindo. Eles chacoalham, olha, rapaz, meu amigo, você não percebe a condição a qual nós nos encontramos agora? Por que você não ora para o seu Deus? Quem é você? Queremos saber de onde vens. Aí Jonas se apresenta, é o que você lê no verso 9. Olha que interessante. Jonas apresentando a si mesmo. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E diante dessa apresentação, a minha resposta é, uau. Que declaração de fé, né? Jonas, temo a Deus, o Senhor dos céus e da terra. O que seria ótimo se eu só lesse esse verso e ignorasse completamente a história até esse ponto. Esse homem aqui, que se autodeclara um temente a Deus, é aquele que está negligenciando a sua responsabilidade, fugindo, indo para uma outra direção. E qual é a percepção que ele tem de si? E é uma das coisas que mais me intriga em toda essa narrativa, a maneira como Jonas se percebe. Vários pontos de vista eles são explorados aqui. Existe o ponto de vista de Jonas sobre ele mesmo, de Deus sobre Jonas e de você, leitor, sobre Jonas, além de outros. Mas olha só como Jonas ele se avalia. Quem é você? Eu sou o servo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dos céus e do mar. E vamos aqui ressaltar a ideia do mar, porque o problema que nós estamos vivendo aqui agora é uma crise no mar. E o meu Deus tem a solução para isso. Essa é a maneira como Jonas se apresenta, né? Temente a Deus. Ele, consciente desse problema, ele vai anunciar, olha, se vocês querem então resolver, eu tenho uma possível solução. E é o que nós encontramos a partir do verso 12. Né? Ele sugere para aqueles tripulantes, me lancem ao mar, que a tempestade se acalmará. Você começa a perceber que, inclusive, nesse pedido de Jonas há um interesse por trás, né? Jonas é o tipo do profeta que não precisaria partir para um extremo para ver o seu problema ser resolvido. O que foi pedido para Jonas? Vá para Nínive. O que Jonas faz? Vou na direção oposta. E quando Jonas apresenta uma solução para o problema, o que poderia ser muito simplesmente resolvido, se ele simplesmente dissesse ali para o mestre do navio, olha, vamos redirecionar o curso do barco, vamos em direção a Nínive. O que Jonas pede? Me lancem no mar. Em outras palavras, prefiro morrer a cumprir a missão que me foi atribuída. Esse é Jonas. Como eu disse, o não exercício da função profética atrapalha a percepção que você tem de você mesmo. E isso é evidenciado nesse texto. A sequência da história, Jonas é lançado no mar, o peixe engole Jonas. Essa é a parte legal, né? Que a gente gosta de pensar. Mas passando disso, tem então no capítulo 2 agora, a oração de Jonas. E é uma oração bonita. Esse é um livro carregado de ironias. Jonas vai falar que Deus é todo poderoso, várias referências ao grande templo de Israel. Esse é o Deus que tudo pode, que tudo faz, é o Deus a quem sirvo, o Deus a quem temo. E nessa oração você começa a perceber o quanto dessa percepção de Jonas sobre si só anda confusa. Olha o que ele fala, por exemplo, no verso 3, no meio da sua oração. Se dirigindo a Deus, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O que Jonas está dizendo para Deus? O Senhor me lançou no mar. O Senhor me lançou nas profundezas. Mas você conhece a história. O texto diz quem lançou Jonas no mar. Na verdade diz o porquê que lançaram Jonas no mar. Jonas disse, Senhor, o Senhor é culpado pela minha calamidade. Mas você que conhece a história percebeu que ele que pediu para ser lançado ao mar.
Você consegue ver as ironias? E a maneira como Jonas não consegue se perceber? O verso 4, ele de novo vai trabalhar essa ideia do estar lançado diante dos teus olhos. É assim que ele se vê. Senhor, eu fui lançado da tua face, eu fui afastado dela. A voz passiva aqui, ela é ressaltada. Mas logo lá na introdução, você percebeu que Deus diz para Jonas, Jonas, vai a uma direção. E o texto diz que Jonas fugiu da face de Deus. Ele se afasta, ele se distancia. Só que, na sua maneira de interpretar a realidade, quem é o culpado? Quem é o culpado pela calamidade de Jonas? Por que Jonas foi lançado? Porque Deus lançou. O Senhor me lançou de diante da tua face. O Senhor me lançou na profundeza dos mares. Uma das coisas curiosas é porque essa oração não tem nem uma menção, algo que você poderia ler e falar, eu acho que nessa condição, sabe, lá nas profundezas, no ventre do peixe, naquele momento mais trágico da existência dele, Jonas é o profeta, Jonas o profeta se arrependeu. E aí eu te desafio a encontrar um indício de arrependimento nessa oração. Um indício. Inclusive ela vai terminar acentuando que aquele Jonas que desceu para o mar é o mesmo Jonas que está subindo. Um dos últimos pontos ali no verso 8, por exemplo, olha o que ele destaca, como a partir desse destaque nós conseguimos enfatizar esse ponto. A ideia de que um Jonas que não muda a respeito daquilo que ele pensa. Os que se entregam à idolatria vã. Pensa no povo de Nínive, os pagãos. Abandonam aquele que lhe é misericordioso. O que Jonas está dizendo aqui? Todos aqueles que adoram outros deuses, todos aqueles que têm essas práticas erradas, eles abandonam quem é misericordioso. Imagina você terminar uma oração assim, amém. O texto inteiro está tentando acentuar essa necessidade de um Jonas olhar para essa realidade com misericórdia. E você está vendo a calamidade que a história ela está apresentando a nós. Olha o desfecho disso tudo. E lá, no profundo do mar, no ventre do peixe, o profeta, o que ele destaca? Aqueles que pisam na bola merecem o que recebem. Aqueles que se afastam de Deus merecem o seu juízo. Eles se afastam de quem é misericordioso. O profeta que negligencia a sua função profética é lançado no fundo do mar. Culpa a Deus pela calamidade que lhe acontece. É incrivelmente no fim do capítulo 2, no finalzinho desse relato, impactado pela misericórdia divina. Deus ordena ao peixe que agora suba, e a tradução seria, lança, vomita Jonas sobre a praia. E você poderia pensar o que Jonas fez para ter essa segunda chance. Uma das características incríveis desse livro, porque ele está o tempo inteiro fazendo essas comparações entre o que um profeta deveria ser, quem Jonas é e como ele deve ser avaliado à luz do exercício dessa função. Lembra da ideia da boca? Ser boca, falar ou transmitir a mensagem divina, ipsis literis, a proclamação da mensagem real, ser inclusive introduzida pela aquela fórmula do mensageiro, assim diz o Senhor. Quando você observa, no momento em que Jonas decide ir para Nínive e falar, também não é obedecida. Jonas fala aquilo que ele queria falar. Falou aquilo que lhe deu na telha, da maneira que ele achou que deveria ser falado. Lá no início não é dito que Nínive teria inclusive 40 dias para arrependimento. Na verdade, o que a fórmula ou que o conteúdo dessa mensagem revela é um profeta impaciente para que o fogo desça. Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vai lá, fala, proclama contra o povo. A ideia do proclamar é uma ideia bonita, O verbo carav vem de chamar. É mais ou menos aquilo que a Bíblia faz com todos nós hoje, os seus leitores. Ela está o tempo inteiro chamando para de volta a Deus. E é essa a função que Jonas recebe. Vai chamar o povo. Clama contra esse povo com esse teor de chamamento. E você percebe que Jonas ele muda, ele acelera o processo. 40 dias e o fogo vai descer.
E esses contrastes agora eles são inclusive acentuados quando você percebe que todos os personagens apresentados nesse texto são muito mais tementes que o próprio Jonas. O rei pagão que recebe essa mensagem, o que ele faz quase que imediatamente? Ele se cobre de panos de saco, ele se assenta sobre cinzas, todas as características de alguém arrependido. Ele apregoa um jejum entre toda a sua nação, querendo que a misericórdia recebida não seja algo experimentado apenas por sua casa, mas por todo o seu reino. Inclusive incentivam os animais a seguir essa direção. Todo mundo nessa história teme a Deus de verdade, exceto Jonas. Jonas é enviado e descumpre, não cumpre com o seu ofício. Jonas é para ser boca e não é boca, fala da maneira que quer. E finalmente você percebe esse contraste da intercessão, que é apresentada para nós a partir do capítulo 4, ali no verso 2. E essa parte talvez seja uma das mais tristes de todo esse episódio. Como eu disse, quando você carrega consigo essas imagens, por exemplo, do exercício da figura profética, parte desse texto ele é acentuado na sua maneira de entendê-lo. Jonas vai dizer o porquê que ele está irritado. O texto diz: eu estou completamente irado, porque a cidade a quem preguei aceitou a minha mensagem, decidiu se arrepender. E isso me trouxe ira ao coração, porque eu queria que viesse juízo. O verso 4, no início, vai dizer que Jonas fica desgostoso, né? Extremamente irado. E ele revela o porquê. O porquê, mais uma vez, é apresentado em paralelo a uma outra história. Uma história que nós exploramos aqui, que é a história de Moisés. Naquele processo de intercessão entre Deus e o povo, Moisés é o profeta que se coloca diante de Deus e diz: Senhor, se o Senhor não perdoar o povo, a minha vida pouco importa. A minha vida nem tem valor diante disso tudo. Ele vai usar a expressão: risca inclusive o meu nome do livro da vida. Tira o meu nome do teu livro. Se eles não receberem perdão, se eles não receberem e não forem dignos da tua misericórdia, eu também não sou. Deus perdoa o povo. E ao perdoar o povo, Moisés faz um outro pedido para Deus, lembram? Senhor, dá a mim o privilégio de ver a tua face. O texto vai dizer que Deus se apresenta a Moisés. E quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés é apresentado ou é retratado como alguém extremamente eufórico, extremamente irradiante. Ao olhar para Deus e declarar: Senhor, Senhor Deus meu, ao olhar para ti, o que eu percebo? A sua benignidade, a sua misericórdia, a sua clemência, o seu amor, a sua misericórdia. Os 13 atributos de Deus, que é apresentado para nós lá em Êxodo 34, que curiosamente é retomado por Jonas aqui no verso 4, no capítulo 4, no verso 3, mas com um outro sentimento tomando posse do coração do profeta. O profeta aqui, ele está irado por Deus ser misericordioso. O profeta está irado por Deus ser bondoso, ser benigno, ser clemente. E é exatamente as palavras de Moisés são apresentadas aqui. Um extremamente feliz pela misericórdia, o outro completamente irado. E diante disso tudo você já poderia pensar: eu passei esse tempo inteiro falando de quem é Jonas, né? E ao ler esses textos nós pensamos e ao mesmo tempo nós começamos a alimentar alguns sentimentos, algumas sensações a respeito de quem nós estamos analisando. E esse Jonas é um cara que em mim, ao ler esse texto dessa maneira, levanta alguns sentimentos negativos, né? Esse cara não entende o que é ser profeta. Ele não entende a função que lhe é cabida. Como imaginar que alguém assim é digno de misericórdia? Por que pensar que Deus dá uma segunda chance a Jonas? Tira ele do ventre do peixe, ainda sabendo que o seu exercício ou que o seu pensamento não mudaria. E entre outras das tantas curiosidades que esse livro nos apresenta, está o final, o último verso dele, que curiosamente é terminado com uma pergunta.
Deus vai dizer para Jonas: Jonas, depois daquilo que você fez, depois da misericórdia que você recebeu, depois de tudo aquilo que eu te expliquei, você acha razoável que eu destrua toda essa cidade, todas essas pessoas que não sabem distinguir a direita da esquerda? O texto não termina com a resposta de Jonas. Por quê? Essa pergunta não é feita a ele. Essa pergunta é feita a nós hoje. É interessante pensar que desde o início do livro, esse mesmo Jonas que levanta todos esses sentimentos negativos em mim, se enquadra perfeitamente nesse pacote de pessoas que não conseguem distinguir uma direção da outra. Deus fala para Jonas: Jonas, vá para a direita. Para onde Jonas vai? Você está percebendo quem é Jonas? E se por acaso esse sentimento, ele de alguma maneira me toma, quando estou lendo essa história, achando que Jonas não é um digno de misericórdia, estou assumindo o mesmo papel que o profeta exerce em toda a narrativa. Negar isso, inclusive, é quase que um confrontamento nesse processo de autodescoberta. Porque se essa pergunta fosse feita a Jonas, qual que seria a resposta de Jonas? Eu? Hebreu? Religioso em todos os termos? Servo do Deus vivo, Criador do céu, da terra e do mar? Não, eu não sou esse Jonas. Eu não sou essa pessoa que não sabe distinguir esquerda e direita. Eu sei o meu rumo, a minha direção. Quando nós paramos para fazer um exercício razoável do que acontece nos nossos dias hoje, esse nosso cenário ele é bem resumido ao ser diagnosticado com a palavra intolerância. A gente não consegue mais ouvir aquilo que é diferente daquilo que eu penso. Queremos misericórdia, a oração de Jonas, mas não queremos que essa misericórdia seja estendida. E olha que tem muito Jonas escrevendo e falando em nome de Deus por aí. Não entendendo que a função profética, ela não é um clamor pelo juízo. A função profética, essa que encontra eco na nossa realidade hoje, ela tem a ver com intercessão. É um pedido para aquele que cumprirá o juízo por tempo. Senhor, como Moisés fez, espera um pouco mais. Porque todos esses que são diferentes de mim hoje, eles não precisam de fogo, eles precisam de tempo. E se meu coração, ele arde para ver, como dizem por aí, o circo pegar fogo, eu pergunto a você se você tem negligenciado as funções proféticas que lhes são responsáveis hoje. Como eu disse, você não foi, possivelmente não foi, não tenho condições de afirmar isso, mas dificilmente teríamos aqui pessoas chamadas para serem bocas, enviadas para falar em nome dele. Mas uma certeza que eu tenho, e dificuldade nenhuma em afirmar isso, é que todo mundo aqui carrega consigo uma responsabilidade, e essa é a responsabilidade da intercessão. Assim como aconteceu com Jonas, todas as vezes que eu negligencio a minha responsabilidade, sabe qual é o diagnóstico seguinte? Essa confusão a respeito de quem eu sou, porque eu continuo achando que sou o hebreu religioso, o bondoso, o cheio de glórias a apresentar às outras pessoas, o grande servo de Deus, mas que não percebe a incoerência da própria fala. E se por acaso, ao avaliar hoje a sua vida, coisa que só você é capaz de fazer, e mais ninguém aqui, pensar um pouquinho na tua função de intercessor, responsável por esses cenários que estão à sua volta, como aquele que clama por tempo, tem sido algo distante? Eu gostaria de convidá-lo a repensar um pouco sobre isso.
Nós vamos agora cantar um hino que apresenta parte desse desejo no nosso coração, né? De continuar sendo usado por Deus. Ser um vaso, é assim que nós falamos, né? Ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Muito bonito pensar assim, muito bonito desejar isso também. Mas perceba, é necessário cuidado. A consciência que carregamos sobre nós mesmos, ela é traiçoeira. E nem sempre nós somos tão hebreus, judeus, religiosos, seja lá o título que você queira atribuir a si. Seja exatamente aquilo que você pensa. E como o texto apresenta, uma das maneiras de esclarecer a sua realidade para você mesmo é manter viva a consciência da intercessão. Seja aquele que se levante por paz, aquele que clama por tempo, aquele que acredita que esse Deus, que tanto fez e tanto faz em nossas vidas, também é capaz de converter e de mudar cidade, cenários, realidades inteiras. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Do jeito que estamos, vamos orar a Deus agora. Senhor Deus, queremos pedir, Senhor, o Teu poder para viver aquilo que o Senhor sonhou que nós vivêssemos, Pai. Diante dos cenários, diante desse mundo tão caótico, de toda essa polarização que tem nos invadido, tem nos influenciado e talvez tenha anestesiado parte desse sentimento de aproximação que deveria brotar em nós. Diante de todo esse cenário, Deus, nós queremos pedir forças
para nos levantar e se posicionar da maneira que o Senhor espera que nos posicionemos. Intercessores, pessoas que carregam em seus lábios mensagens que trazem esperança, mensagens que apontam direção, mensagens que acima de tudo apontem para a sua misericórdia. Nos ajude, Senhor, a não negligenciar essa responsabilidade que repousa sobre nós, para que isso não traga para nós, Senhor, essa tragédia que é a falta da percepção de quem somos. Queremos crescer, Senhor, diante de Ti, queremos viver para a Tua honra e a Tua glória, e queremos exercer, Senhor,